1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Agora abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos aprender um pouquinho com essa pessoa que disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem foi que falou isso? Enquanto você acha aí, Atos capítulo 27, esse homem chamado antigamente de Saulo, ele era um religioso, fariseu, judeu, foi criado ali na doutrina de Gamaliel, está lá no capítulo 22 de Atos. E ele, como fariseu religioso, treinado na lei, no rigor da lei, ele passou a perseguir os cristãos. E ali, quando Jesus subiu, ele ressuscitou e subiu aos céus, e ele deixou os seus discípulos para pregar o evangelho por todo o mundo, o cristianismo foi crescendo. Mas aqueles mesmos que crucificaram Jesus, eles perseguiram também os seguidores de Jesus, os cristãos, os discípulos, os apóstolos. E esse homem chamado Saulo, ele tinha como meta de ser o maior perseguidor dos cristãos. Então ele consentia com a morte do apóstolo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. E ali ele fazia questão de prender homens e mulheres, levando-os ao cárcere, tudo no nome da sua lei, da sua fé. E ele achava que ele estava certo e que os cristãos que estavam errados. E ele queria mais e mais crescer nessa perseguição aos cristãos e pediu autorização para as autoridades para ir a Damasco, para aumentar o seu poder, para poder punir mais ainda os cristãos. Ele tinha sede de perseguir os cristãos. Então, em caminho a Damasco, esse homem, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus aparece para ele numa grande luz, e esse homem então cai. Ele cai, e ali diante dos pés de Jesus, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. Quem és o Senhor? E aí Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. E aí de repente ele fica cego, e ali ele vai para uma região, e aí Jesus fala com um discípulo chamado Ananias para ir lá encontrar Paulo, que era Saulo na época ainda, e aí estender a mão sobre ele, para que ele pudesse voltar a enxergar, e para que ele também pudesse, a partir daquele momento, ser batizado e deixar de ser um perseguidor de Cristo e dos cristãos, para ser um seguidor de Jesus Cristo e um pregador da palavra do Senhor Jesus. Então esse é o homem chamado Saulo. E aquele versículo que nós lemos no início, que ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse homem nós vamos ler aqui, no capítulo 27, alguns versículos, porque o capítulo ele é bem extenso. Olha só o que diz no versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, charado pastor Júlio aqui, ó, da corte imperial, embarcando num navio. Então ali, ele que passou a ser um seguidor de Cristo, antes ele perseguia Cristo e os seguidores de Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, aí ele deixa de ser um perseguidor de Cristo e passa a ser também um discípulo de Cristo. Mas aqueles que não aceitaram Jesus, começaram a perseguir também Paulo. E aí nesse momento aqui, aquelas pessoas que odiavam os cristãos e Jesus, perseguindo os cristãos, os discípulos, os apóstolos, e agora também Paulo, porque Paulo se tornou um grande líder do cristianismo,
querem prender Paulo, querem matar Paulo. E aí Paulo ele apela para César. Por isso que ele então navega, ele entra naquele navio junto com outros presos em direção à Itália. E nessa viagem que ele faz, olha só o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e você vai ver que essa navegação aqui foi uma grande tribulação, uma grande turbulência. Então, no versículo 9 fala que a navegação se tornou perigosa, a tal ponto que no versículo 14 fala assim, ó: entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Versículo 20: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então naquela viagem que eles estavam fazendo em direção para a Itália, foi uma viagem que eu acredito que foi a grande tribulação naquela jornada, naquele percurso que eles fizeram. Veio tufão, ventos violentos, a tal ponto de dissipar toda a esperança de salvamento daqueles homens que estavam naquela embarcação. E a gente vai ver que ali tinham 276 homens naquele navio. Alguns soldados, outros presos, ali o centurião e também o apóstolo Paulo. E todos eles perderam a esperança. Mas, olha só o que diz aqui no versículo 22. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo. Quem que disse isso? O apóstolo Paulo. Jesus ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fala isso. E agora o apóstolo Paulo, diante das aflições, das adversidades, quando todos os 275 homens perderam a esperança de salvamento, porque eles já acreditavam que todos morreriam diante daquela tempestade. Aí o apóstolo Paulo se levanta ali como líder naquele navio e fala assim: aconselho-vos, bom ânimo. E toda vez que Deus ele te dá uma missão, ele diz para você: tenha bom ânimo. Foi assim com Josué: José, anima-te, tenha bom ânimo, guarda a lei que eu dei a Moisés, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Tenha bom ânimo, Josué. E nós vamos ver na história de Josué que Josué, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu ao Senhor, ele teve bom ânimo. E a Bíblia vai dizer que durante todos os dias de Josué, ele foi um homem íntegro ao Senhor, ele foi um homem bem-sucedido, e o povo serviu ao Senhor através da liderança desse homem chamado Josué, porque ele ouviu a voz de Deus, na qual o Senhor falou assim para ele: Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Então, diante da adversidade que você está enfrentando, diante do dia mau, diante da pandemia, diante da enfermidade, do divórcio, diante do desemprego, enfim, não importa qual a adversidade que você está passando, tenha bom ânimo. Talvez você não tenha mais esperança, como esses 275 homens aqui não tinham mais esperança. Mas aí se levantou aquele que estava ali na condição de preso. Foi usado por Deus naquele navio, naquela embarcação, para, como autoridade do Senhor, dizer: gente, tenha bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? O ânimo é o estado do espírito e da alma de entusiasmo, de alegria, de fé, de certeza, de convicção, de que ainda que a árvore ela tenha sido cortada lá no seu tronco, para ela ainda há esperança, como diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Lá no livro de Jeremias fala assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu devo ter esperança, ainda que não tenha mais circunstâncias favoráveis, mas eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13 vai falar assim:
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a esperança, ela tem que permanecer na sua mente, no seu coração. E aí, isso vai elevar, vai subir o seu ânimo. E o seu ânimo vai fazer você ter mais força para vencer, para lutar e para alcançar aquilo que você quer na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. E essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que nenhuma vida se perderá na sua casa diante dessa tempestade aí chamado coronavírus. No nome do Senhor Jesus de Nazaré, tenha bom ânimo. Talvez você pode ter perdas como esse povo teve. O navio, nós vamos ver que, como o apóstolo Paulo falou, olha, nenhuma vida se perderá, apenas o navio. Tem aquele ditado que fala assim: vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Então talvez você perdeu o emprego, mas louve ao Senhor, porque você está vivo. Quantos que tinham os melhores empregos, mas que morreram? Então, vão-se os navios, mas que haja salvação na sua vida. Então, ele falou assim: olha, tenha um bom ânimo, nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e eu sirvo, esteve comigo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quem é o Deus que você serve? Porque ele aqui, ele tinha convicção do Deus que ele servia, que era o Senhor Jesus. E ele falou: olha, um anjo de Deus, a quem o Deus que eu sirvo esteve comigo. O teu Deus, ele está contigo. Ele não te desampara nessa peleja. Nós vemos também que numa tempestade que os discípulos estavam enfrentando e Jesus estava ali dormindo, mas o mestre estava com eles, o Deus deles estava com eles. E eu quero dizer que o teu Deus está contigo nessa tempestade. Em outra tempestade, os discípulos estavam ali no barco e Jesus foi para o monte orar. Talvez eles poderiam ter falado: poxa, o Senhor Jesus nos colocou nesse barco aqui e pediu para nós navegarmos, e agora Ele nos deixou só e vê essa tempestade vai nos matar. O nosso mestre é covarde? Não, porque diz a mesma palavra que Jesus, vendo-lhes a dificuldade em remar, porque embora Jesus estivesse lá no monte, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tudo vê. Ele estava vendo a peleja dos discípulos e Ele vem andando sobre as águas para tomar a dianteira daquele barco. Deixa Jesus tomar a dianteira da sua vida. Deixa Jesus tomar a dianteira do seu negócio. Deixa Jesus tomar a dianteira do seu casamento. Deixa Jesus tomar a dianteira do seu ministério. Deixa Jesus tomar a dianteira da sua vida. E aí você vai ver que até o que era para dar errado vai dar certo. E aquilo que era para ser vergonha vai ser dupla honra. Sabe por quê? Nenhum pereceu. E Pedro ainda andou sobre as águas. Porque eles não estavam só. Então, o apóstolo Paulo falando aqui para eles: naquela mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo. E ele disse: Paulo, não temas. Deus está falando para você: não temas. Não temas, não temas, crê somente. Assim como Jesus falou ali para Jairo, foi isso, pastor? Que a filha dele estava enferma. E aí todos falaram assim: olha, não acomode mais o mestre, porque não tem mais jeito para sua filha. Ou seja, perdeu a esperança de salvamento, como esses homens estavam. Aqueles homens que vieram até Jairo, eles tinham perdido a esperança de salvamento. E eles foram também querer jogar isso para cima de Jairo. Jairo, não tem mais jeito, não tem mais esperança de salvamento. E aí Jesus, o que ele diz? Não temas, Jairo, creia somente, porque tudo é possível que crê. Então, não temas, mas creia somente, porque tudo é possível que crê. Então o apóstolo Paulo falando assim, que esse anjo de Deus, falando para ele: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo também, numa outra ocasião, ele foi preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus. E ali, quando o Senhor deu um livramento, que houve ali aquele tremor que abriu as cadeias ali, o carcereiro ia se suicidar.
Mas aí Paulo falou, não te faça tal mal, porque aqui todos estamos, ninguém fugiu. E aí aquele carcereiro, ele chegou até Paulo e Silas e falou assim, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo falou assim para ele, se você crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Então, por amor a você, você tem buscado ao Senhor Jesus Cristo, por amor à sua vida, pela sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, há uma promessa de que tanto você quanto a sua casa serão salvos. Assim como por amor a José, mesmo ele estando preso como escravo na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar por amor a José. Deus prosperou Potifar por amor a José. Sabe por quê? Quando você é fiel, Deus abençoa a sua vida e a sua casa e o seu ministério e os seus negócios. Então, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por isso que vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Ainda que os nossos parentes estejam ali no mundo da incredulidade, alguns que não creem em Deus, outros que estão na prostituição, outros que estão no mundanismo, outros que estão fazendo coisas horríveis. Mas se Deus, ele falou, se você crer no Senhor Jesus, será salvo a sua casa. Você e a sua casa serão salvos no nome do Senhor Jesus, porque isso é uma promessa do Senhor. Então, por amor a Paulo, pela graça de Deus, Deus poupou a vida de 275 homens que estavam naquela embarcação. E aí ele vai e anima eles e fala assim, então nenhum de vocês morrerão. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Ou seja, Paulo, ele era um homem que ele cria na palavra do Senhor. Ele confessava a pessoa de Jesus e ele acreditava ali com todo o seu coração, com toda a sua alma, no ministério que o Senhor Jesus Cristo confiou na vida dele. Então aquela visão que ele teve, ele revelou para aqueles homens e ele falou, olha, o Deus que eu sirvo, ele é fiel. E assim, conforme ele me disse, assim vai acontecer, porque passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará e não voltará vazia. Então, olha só o que acontece. No versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Então, naquela embarcação, diante daquela tempestade, daquela turbulência, o apóstolo Paulo, ele estava ali, cuidando daqueles homens. Ele estava ali, motivando aqueles homens. Ele estava ali, alimentando aqueles homens. Ele estava ali como um pai para aqueles homens. O que quer dizer essa palavra? Deus te levantou diante do dia mau para você abençoar a sua família, para você ser um líder de Deus lá dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para você motivar aqueles que estão desmotivados. Deus te chamou para você animar aqueles que estão desanimados. Deus te chamou para você alimentar aqueles que estão famintos, sedentos. Certa vez o irmão Juan, ele disse aqui, que ele chegou na casa dele, meio desanimado, e falou para o irmão dele assim, estou meio desanimado, sem vontade de ir para o culto. E aí o irmão dele falou assim, irmão, que é isso? Você é um líder aqui, nós nos inspiramos em você, não fala isso. Sabe por quê? Sem você perceber, você é um influenciador de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pessoas se espelham em você, pessoas observam você, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a luz que há em ti e eles glorifiquem ao Senhor. Então, uma vez eu também cheguei desanimado em casa, e eu ali desanimado, um irmão chegou em mim e falou assim, olha, não fala assim não, você também, você é um exemplo para nós, você sempre chega aqui motivando a gente, não fica assim, desanimado. Aí eu motivo vocês, eu fiquei pensando, né, sabe por quê? Queridos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, lembra quando você está passando por aquela peleja, e aí de repente, alguém que está passando pela mesma peleja, o Espírito Santo fala assim, ore por ela. Aí você fala assim, mas meu Deus, eu estou passando por uma peleja, talvez até pior, igual a dela, mas pode ser até que seja pior, e o Senhor quer que eu ore por ela. Mas esse é o segredo.
Esse é o segredo. Lembra de Jó? Que Deus falou para ele orar por aqueles amigos. E quando ele orou por aqueles amigos, os amigos receberam o perdão e a bênção de Deus. Lembra de Abraão? Que Deus pediu para ele orar por aquele rei. E quando ele orou pelo rei, Deus abençoou a casa do rei e abençoou Abraão e lhe deu um filho. Então, você foi levantado nesse período para você abençoar, erguer a sua cabeça, não com orgulho, mas na dependência do Senhor, e ajudar aqueles que estão caídos no caminho. Então Paulo, ele está alimentando aqueles homens, ele está motivando aqueles homens, porque aqueles homens estavam sem esperança de salvamento. Mas Paulo está alimentando ele. Olha, vocês precisam se alimentar, para vocês se fortalecer, para a gente continuar lutando. Já estamos vários dias aqui nessa luta. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala para eles. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: olha, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Oh, glória a Deus! Irmãos, por muito tempo eu fiquei sem entender por que as pessoas pregavam tanto sobre o apóstolo Paulo. E eu ficava sem entender. Mas porque quando você vai estudar, o tanto que esse homem foi dedicado para Jesus, o tanto que esse homem ele se doou, se entregou para Jesus, é incrível. Enquanto ele estava ali sendo preso, sendo levado para um local que iriam matá-lo, ele está ali preocupado até com os fios dos cabelos daqueles que estavam prendendo a sua vida. Ele estava preocupado com a condição física. Alimentai-vos. Ele estava preocupado com a condição emocional daquelas pessoas. Tenham bom ânimo. Ele estava preocupado com a condição espiritual daqueles homens. Jesus, ele quer que você também seja como o apóstolo Paulo, imitador de Cristo, imitador de Jesus. E se você parar para ver nos detalhes, esse homem, ele imitou muito bem Jesus. Porque Jesus, ele teve que fugir de alguns locais para não ser morto. Paulo teve que fugir também para não ser morto. Jesus libertou várias pessoas de espíritos demoníacos. O apóstolo Paulo também, pelo poder de Deus, libertou vários homens. Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo ressuscitou um jovem lá que caiu porque estava cochilando. Se você for parar para ver, aqui, Jesus estava passando pelo deserto, as pessoas 3 dias sem comer. Os discípulos preocupados ali: olha, despede a multidão porque eles estão sem comer. Não, trago aqui o que vocês têm, que eu vou multiplicar, vou dar para eles, eu vou alimentar eles. E aqui o apóstolo Paulo: olha, alimentem, porque nós já estamos aqui vários dias. Então ele estava imitando o Senhor Jesus em cada detalhe. Porque ele conheceu, ele se aprofundou na história de Jesus. E aqui eu sou apaixonado pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe por quê? Porque esses 4, os evangelhos, eles falam a história de Jesus. E se nós queremos conhecer a história de Jesus, nós devemos ler esses 4 livros. Porque ali fala como Jesus era, como ele se comportava, o que ele falava, como ele reagia. E nós devemos observar. Então o apóstolo Paulo, ele conhecia o seu mestre, aquele que apareceu para ele no caminho de Damasco. Então ele falando assim: olha, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram um ânimo e se puseram também a comer. Ou seja, diante da maior tempestade que ele enfrentou aqui, ele estava ali cuidando das pessoas. Diante desses dias maus, Jesus, ele está te chamando para você cuidar daquelas pessoas. Que o Espírito Santo te ordenar, que o Espírito Santo te direcionar. Cuide do seu cônjuge, cuide dos seus filhos, cuide dos seus irmãos, cuide dos seus pais, cuide dos seus amigos. Enfim, cuide do seu próximo. Jesus, ele quer te usar, mesmo em meio às tempestades, para você amar. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida,
aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. E aqui, essa palavra quer dizer o seguinte, que às vezes será necessário nós abrirmos mãos de algumas coisas que são boas, para que nós possamos colher coisas melhores ainda. Aqui, se ele se apegasse àquele trigo, não, esse trigo é bom demais, nós nos reanimamos, Paulo. Você tinha razão, quando só foi a gente comer esse trigo, esse pão, que nós ficamos fortalecidos. Nós não vamos jogar esse trigo fora. Mas o apóstolo Paulo falou, é necessário, porque o navio vai se perder, a tempestade é muito grande. Nós vamos ter que nadar, nós vamos ter que lutar, mas esse navio vai perecer, ele vai ficar aí. E às vezes é necessário você abrir mão de coisas boas, mas para você ter coisas melhores. Então, olha só o versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Esse versículo me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque quando eles viram que o navio ia se espedaçar todinho, que eles teriam que nadar até uma ilha mais próxima para se salvar, aqueles soldados que estavam ali dentro, que tinham acabado de ser animados pelo apóstolo Paulo, tinham acabado de ser alimentados, tinham acabado de receber uma profecia, uma palavra de Deus sobre a vida deles, que ninguém morreria, que estavam sendo cuidados pelo homem de Deus. Agora eles planejam matar todos os presos, inclusive quem estava cuidando deles. Agora vamos fazer essa reflexão. Esse homem, ele foi ou não foi um imitador de Jesus? Porque enquanto aqueles homens, soldados, estavam planejando matar Paulo, Paulo estava cuidando deles. Jesus, enquanto alguns iam traí-lo, ele estava lavando os seus pés. Enquanto um ia vendê-lo, traí-lo, negá-lo, Jesus estava compartilhando o pão, o vinho com ele. Então o apóstolo Paulo aqui, esses homens queriam matá-lo. Vamos matar Paulo e os demais presos. Enquanto isso, o apóstolo Paulo está preocupado até com o fio do cabelo desses homens. Agora eu te falo, a pessoa, para chegar num nível desse, ele tem que estar transbordando de Jesus. Porque Jesus falou assim, olha, não amai apenas aqueles que vos amam, porque que bem vocês estão fazendo nisso. Até as pessoas más fazem isso. Agora amai os que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Então o apóstolo Paulo, ele consegue cuidar daqueles que estão planejando matá-lo. Eu quero ser o imitador do apóstolo Paulo, como ele mesmo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. E aí, olha só, lembra lá do xará do pastor Júlio? E aí ele disse assim, o centurião, não, por amor, querendo salvar Paulo, ó, o centurião, versículo 43, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos se salvaram em terra. O anjo de Deus apareceu para o apóstolo Paulo e falou assim, olha, pela graça de Deus, eu entrego esses homens na tua mão, Paulo, e nenhum deles se perderá. O apóstolo Paulo fala assim, olha, animem, vocês perderam a esperança de salvamento, mas Deus me falou que nenhum perecerá, nem um fio de cabelo perecerá. E no versículo 44 fala que foi assim que aconteceu e todos se salvaram em terra. Porque se Deus, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não temas, ainda que tudo diga que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
Não tem esse hino? E eu acho tão lindo, queridos, porque esse homem verdadeiramente foi um grande exemplo para as nossas vidas. E o ministério de louvor já pode subir. Quando eles desembarcam ali naquela ilha chamada Malta, ali tinha bárbaros, e tinha um homem chamado Públio. E esse homem chamado Públio, ele hospedou Paulo durante alguns dias ali no seu sítio. Esse homem, ele era bem sucedido naquela ilha, mas o pai dele estava enfermo, com febre, desinteria forte. E aí o apóstolo Paulo, ele colocou as suas mãos sobre o pai daquele homem, e no nome do Senhor Jesus, profetizou a cura, e aquele homem foi curado. E aqueles moradores daquela ilha, vendo que aquele homem, ele era usado por Jesus Cristo, ele era um imitador de Jesus Cristo, trouxeram todos os enfermos até o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ali, pelo poder de Jesus, curou todos aqueles enfermos. Depois de alguns dias ali naquela ilha, eles embarcaram para Roma, ali onde é que o apóstolo Paulo ele ia ser morto. Mas ali ele ficou alguns anos, pouco mais de 2 anos, numa prisão domiciliar, com um soldado ali o vigiando. Mas ali na sua casa, ele fez uma casa de oração, ele ergueu um altar para o Senhor. As pessoas vinham para cultuar o Senhor, para conhecer sobre Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque por onde o apóstolo Paulo passava, ele falava de Jesus, ele evangelizava acerca de Jesus, ele curava no nome de Jesus, ele libertava no nome de Jesus, ele salvava no nome de Jesus. E é assim que você deve fazer também. É assim que Deus chamou para você fazer também. Seja um imitador do Senhor Jesus. Seja um imitador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ganhou, eu creio que milhares de pessoas ali na Itália, para o Senhor Jesus. E quando o discípulo Ananias, ali com medo de orar pelo Saulo, Deus falou assim: eu levantei ele, para ele pregar acerca de Jesus, acerca do caminho que ele perseguia. Agora ele vai evangelizar. Ele vai evangelizar perante os gentios, aqueles que não creem em Jesus. Ele vai evangelizar diante dos judeus, dos filhos ali de Israel, daqueles que creem em Jesus também. E ele vai evangelizar também diante de reis. E assim nós vemos a história desse homem, que ele evangelizou em várias cidades, em vários povoados. Ele foi usado para ali erguer várias igrejas, vários livros, várias cartas, epístolas da palavra do Senhor. Salvo engano, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então ele foi um homem extremamente usado pelo Senhor, e numa época que não tinha os recursos que nós temos hoje. E ele viajou milhares de quilômetros. Ele foi preso, foi apedrejado inúmeras vezes, foi espancado, teve como morto. E tudo isso ele fez por amor a Jesus Cristo de Nazaré. E através da vida desse homem, por ele ter sido um vaso de honra nas mãos do Senhor, essa palavra chega até nós nessa noite. Essa palavra nos alcança. E antes do ministério de louvor aqui começa a louvar, olha só o que ele fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É lindo porque ele fala assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse homem, ele foi extremamente usado por Deus. E ele completou a sua vida aqui, se dedicando o seu 100% para o Senhor Jesus. Que você, que tem um ministério de louvar o Senhor, você se dedica ao Senhor no seu 100%. Você tem um ministério de pregar, de evangelizar, de colaborar através do dízimo da oferta. Que você se coloque, como a irmã Amanda pregou aqui, à disposição, se torna disponível nas mãos do Senhor Jesus, como esse homem foi.
E diz a história, segundo os estudiosos, que ele foi morto, degolado, ali confessando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos até quiseram livrar Paulo. Se não tivesse apelado para César, nós teríamos livrado ele. Mas sabe o que ele falou? O morrer para mim é lucro, porque eu vivo não mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e nos esforçarmos para nós refletirmos a imagem de Jesus. Como diz aquela canção, você é o espelho, mas esse espelho, ele deve refletir a imagem de Jesus. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, e nós vamos, através desse louvor, adorar o Senhor Jesus, louvar o Senhor Jesus.